Enfim, está com a gente o pastor Yosef Akiva, vai trazer a última palavra desta noite. Pastor Yosef, eu quero de público louvar a Deus pelo ministério do Senhor, viu? De 2007 a 2010, eu estava no Pará e eu gostava de estudar algumas coisas que não estavam no contexto da turma, da região. Eles me chamavam de louco. É louco. E por eu pregar ensinando, eles diziam assim: ih, André, vai a lugar nenhum. O negócio é dar uns gritos. Mas eu não conseguia gritar, então eu ia devagarinho mesmo, né? Até que apareceu, e de fato eles burlavam as minhas oportunidades de forma geral, não pegava nem no microfone. Tenho 28 anos de fé e 4 de microfone. Mas aí em 2009 apareceu em Balneário um moço pregando. Irmão, que diabo de toque é esse nesse telefone? Muda esse trem aí, irmão. Apareceu um pregador que pregava ensinando. E ele deu uma aula ao Brasil sobre a Arca da Aliança. Alguém carregou um DVD para o Pará, divulgou-se o nome dele, e um dos maiores críticos, um dos meus maiores críticos disse assim: olha, Deus levantou alguém para salvar teu ministério. E eu fui consultar, ver quem que era, né? E ouvi a mensagem, gostei muito. A maioria não sabe, mas eu já preguei várias, viu? Vamos nos colocar para receber o pastor? Maravilha, Deus. Grande Deus, aleluia. Muito obrigado, pastor André. Boa noite, queridos irmãos. Desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém. Os irmãos, por gentileza, pode esperar mais um pouquinho de pé. Para dar uma exercitada nas pernas, né? Aleluia, Jeová. Dar uma circulada nas pernas. Estou brincando, pode sentar. Glória a Deus. Uma água mineral lá e uma... Irmão, depois passa esse toquezinho desse celular para mim, hein? Gostei, velho. Foi bem na hora que o André estava falando de mim. Oh, glória. Irmãos, diz uma coisa para mim antes de eu começar a pregar. Como é que vocês aguentam morar nesse calor aqui, irmãos? Ah, é, né? Só pode ser o DNA, tá no DNA, né? É. Porque eu acho que eu ia emagrecer aqui. Eu estou precisando, eu ia emagrecer bastante. Tô, irmã, eu ia emagrecer. Porque é um calor, né? E dizem ainda, vieram me dizendo ali no carro, que hoje está fresco. Meu Deus, misericórdia, irmão. Se hoje está fresco, por favor, quando é que faz calor aqui? Setembro, outubro para frente, né? Então me convida só depois do calor. Irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Pelo respeito. Irmão André, pastor, você me fez lembrar dias distantes, ano de 2009. Em 2009, eu já tinha aí 7 anos de ministério aproximadamente. Eu não era um iniciante, né? E foi realmente marcante aquele dia, onde fui visto simultaneamente por 2 milhões de pessoas na internet, em 85 países do mundo. E estamos nós aqui, fazendo aquilo que Deus nos chamou, né, irmãos? Vamos ler Levítico
Hoje está comigo a Isabela. Vem aqui, Isabela, vem. Vem aqui com o tio. Vem aqui. Está com vergonha. Minha sobrinha está ali. Minha cunhada e minha esposa. Minha cunhada mora aqui em Goiânia. É daqui de Goiânia. Também meu cunhado, né? Só minha sogra e meu sogro, que mora lá no Pará. E diz que lá é mais quente que aqui. Por isso que eu ainda não fui visitar eles lá. Estou pelejando para eles virem lá em São Paulo. Levítico capítulo 24. Glória a Deus. Levítico 24. Você achou? Pega o seu dedo e põe em cima do 24 e olha para mim. Existe uma grande possibilidade das páginas da sua Bíblia estarem mais claras aí no livro de Levítico. Se a sua Bíblia for nova, há uma grande possibilidade de elas estarem até coladas uma nas outras. Diferente das páginas do Novo Testamento. Talvez as páginas do Novo Testamento da sua Bíblia estejam todas marcadas, né? De derramar café de manhã, essas coisas, né? E por que talvez as páginas do livro de Levítico aí da sua Bíblia estejam limpas, claras? Estou vendo que a da irmã ali tem uma pequena anotação, mas a maioria não tem anotação. Por que que as páginas do livro de Levítico na sua Bíblia está sem anotação e as páginas limpas, diferente do Novo Testamento? É simples, porque isso é a indicação de pouca frequência de leitura nesse livro. Isso é indicação de que talvez você nem tenha sequer lido o livro de Levítico, ou pelo menos um capítulo do livro de Levítico. Por que que alguém não lê o livro de Levítico? Por dois motivos. Primeiro, porque o livro de Levítico é um livro complexo. É um livro de autarquia. Não é um livro escrito para o povo. É um livro escrito para as maiores autoridades de uma nação. Por isso que ele se chama Levítico, porque originalmente o nome desse livro é Vaikra, que quer dizer e chamou. Quando você lê Levítico 1, você vai ver lá a primeira palavra. Vaikra Hashem al Moshe Avinu dalton et mishchan vevayomer, que quer dizer, então chamou o eterno, o bendito, o clemente, o misericordioso, o justo, o compassivo, o bom, que está aqui no nosso meio através do Espírito Santo. Então chamou o Senhor a Moisés na porta da tenda da congregação. Ele disse: se o nome do livro originalmente é e chamou, por que aquele se chama Levítico? Porque essa é a referência, é a indicação do endereço, para quem que esse livro foi escrito. Quando você lê lá na Bíblia, já deve ter interpretado isso várias vezes de forma errada, já deve ter visto muita gente pregar de forma errada, quando alguém diz assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você já viu muito isso, não já? E você acha que os chamados são aqueles que estão lá fora e que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, e nós aqui dentro é que somos escolhidos. Você já deve ter pensado isso alguma vez. Mas na verdade, quando a Bíblia está falando muitos são chamados, está falando de Israel, o povo de Israel. Lá no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Deus chamou Israel: e chamei o meu filho do Egito, porque Israel é o seu filho primogênito. Essa teologia da substituição, que Deus agora repudiou, não quer mais saber de Israel, e que o novo Israel é a igreja, é uma teologia católica, senhoras e senhores, não bíblica. A grande verdade é que filho sempre será filho, e que a igreja é um filho adotado.
é adotado. Às vezes os filhos adotados fazem muito mais do que os legítimos, é verdade. Às vezes os filhos adotados amam mais do que os legítimos. Mas que é essa a hierarquia é. Então quando a Bíblia diz, do Egito chamei o meu filho, está falando de Israel. Então quem é os chamados? Todo Israel. E o povo de Israel é um composto de 12 tribos, como se fosse 12 estados aqui do Brasil. Cada uma dessas tribos tem o nome dos filhos de Israel. Quem é Israel? O patriarca Jacó, claro. Então esse país chamado Israel é dividido o território em 12 tribos, cada uma com o nome dos filhos de Jacó. Agora, quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que não tiveram direito na herança da terra. Eu lhe explico, na hora de dividir a terra, deram uma porção para Judá, uma para Benjamim, uma para Aser, Naftali, Zebulon, todos os filhos. Quando chegaram em Levi, disseram, não tem terra para você. Você não tem direito a ter patrimônio aqui nesse mundo. E aí, Levi foi alguém que foi desprezado pelos irmãos, foi alguém que não deu nada, ninguém deu nada para Levi. E quando Levi não tem direito às coisas desse mundo, Deus os escolheu. Chamou 12, mas escolheu Levi. E disse para Levi, vocês não vão ter território lá fora, mas o território de vocês vai ser aqui dentro. E permitiu apenas aqueles que fossem da tribo de Levi entrar no santuário de Deus. Não existe sacerdote fora da tribo de Levi. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a nossa vida é um dilema entre escolher o que está lá fora e o que está aqui dentro. A nossa vida sempre vai ser uma batalha em escolher. Eu quero um território, uma posse, uma herança para mim lá fora, ou sermos desprezados por quem está lá fora para receber uma herança aqui dentro. Os chamados são os 12 e o escolhido é Levi. Por isso que esse é um livro de autarquia, porque esse é o livro dos escolhidos da tribo de Levi. Porque é o livro direcionado àqueles que iriam atuar dentro da casa de Deus, que seriam intermediários entre Deus e o homem. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Em 1996, em São Paulo, eu decidi estudar. Eu entrei no Yeshivá, fui levado por um rabino e fui estudar para ser rabino, em 1996. Estudei até o ano de 2005. E durante esse período, quando eu cheguei lá, eles me perguntaram, Akiva, aqui existe um detalhe. Aqui nós não precisamos de pessoas que saibam, olha o que eu vou dizer, hein? Nós não precisamos aqui de pessoas que saibam de tudo um pouco. Nós precisamos de pessoas que saibam muita coisa de pouco. Nós levantamos aqui nessa escola especialistas. Nós não queremos preparar alguém que sabe um pouquinho de tudo e se torne comum como qualquer outro. Aqui nós preparamos as pessoas para se especializarem em assuntos. No que você quer se especializar aqui, Vá? E eu, sem arrogância, diante do Senhor, disse, o que tem de mais difícil? Eles riram e disseram para mim, você quer o mais difícil? Então você vai ter que estudar o livro das autarquias. Aquele que se especializar no livro de Levítico, ele vai dominar toda a Torá Sagrada, toda a lei de Deus. Aí eu falei, então, é isso que eu quero. Eu estudei Levítico de 1996 até o ano de 2005. Única e exclusivamente. O livro de Levítico é o livro mais importante para nós aqui. Sem ele não saberíamos nada sobre o plano de salvação, senhoras e senhores. Palavras-chave para a nossa vida cristã estão inseridas nesse livro mais do que qualquer outra. Por exemplo, a palavra sacrifício é uma coisa importante para nós ou não? Do hebraico korban, sacrifício é uma das coisas mais importantes que existe para nós, porque se não fosse o sacrifício de Jesus, nem estaríamos aqui. A palavra sacrifício aparece aqui 189 vezes, mais do que em qualquer outro livro. Aleluia. Palavras-chave, eu vou ganhar tempo, como sacerdócio, palavra como sangue,
São palavras que aparecem aqui mais do que qualquer outro livro. E nenhum livro da Bíblia aparece mais a palavra Kiddushá, que quer dizer santidade, do que o livro de Levítico. Para quem não sabe, o livro de Levítico foi o livro mais pregado por Jesus quando esteve aqui entre nós. Ele pregou o livro de Levítico mais do que qualquer outro texto da Bíblia. E um último detalhe para a gente começar a mensagem. Este livro não foi escrito por um apóstolo, por um profeta. Esse livro não é de autoria de nenhum poeta, de nenhum rei, de nenhum estadista, de nenhum discípulo. As palavras que estão contidas aqui nesse livro têm 3.500 anos de idade. Quer dizer que quando descobriram o Brasil, o livro já tinha 3.000 anos de idade. Quer dizer que quando Jesus nasceu, o livro já tinha 1.500 anos de idade. Eu não estou falando de uma história, de um conto da carochinha. Estou falando de um texto que tem 3.500 anos de idade. E não foi escrito por qualquer pessoa, por várias vezes, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Aqui você vai ler a frase: assim disse o Senhor. As palavras que estão inseridas aqui foram ditadas pelo próprio Deus. Glória a Deus. Por isso eu digo, é pecado desprezar essa palavra. Glória a Deus. Pecado desprezar essa palavra. Vamos ler uma instrução que Deus deu para o seu povo. Levítico 24. Versos 5, 6 e verso 7. Tem que ser sigilo. 24, 5, 6 e 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção de memória, memorial, e será uma oferta queimada ao Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito o teu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fale o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas saímos daqui diferente. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz, já te agradecemos, para a glória do seu nome. Amém. Amém. O livro de Levítico me faz ver o quanto Deus é detalhista. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você tiver só um pouquinho de espiritualidade, você vai perceber Deus falar com você em palavras simples. Preste atenção. Deus é detalhista e Ele faz questão dos detalhes. Deus não é como nós, que tratamos as coisas a grosso modo. Deus nos ensina que o quanto Ele é detalhista, quando Ele manda confeccionar a sua habitação no meio do povo. Preste atenção. Basicamente, essa habitação tem 3 divisões. Lá fora, o átrio externo, um lugar comum. O lugar mais próximo onde pessoas comuns poderiam chegar. Era lá fora, na porta, no átrio. Entre a parte externa até a parte mais sagrada da casa, chamado Santo dos Santos, onde habitava uma centelha da presença divina, um lugar inacessível a homens. Entre aquele lugar, entre aspas, profano e distante, até esse lugar ultra sagrado e perto, existe um ambiente intermediário, chamado caminho. Aleluia. Era uma caminhada que o sacerdote deveria fazer em direção ao ápice,
ao topo dessa jornada. Veja a instrução que Deus dá aqui. Ele diz assim: no caminho, no meio do caminho, para aqueles que querem chegar até mim, no meio do caminho, preste atenção. Deus diz assim: façam uma mesa de ouro. Ó, Deus não disse assim: façam uma mesa de madeira forrada de ouro. Não é isso que ele diz. Deus não disse, André, façam uma mesa de prata folheada a ouro. Não é isso. Ele diz assim: façam uma mesa toda de ouro maciço. Poxa, irmão, quanto deve custar uma mesa de ouro maciço? São 38 quilos de ouro maciço. 1 grama custa R$300. Quer dizer que 1 quilo custa R$300.000. A mesa pesava 38. Você já pensou Deus falar para nós: eu quero uma mesa de ouro aqui? Nós estamos perdidos. Não vai ter mesa há muito tempo. Nem se a gente juntar tudo que a gente tem, a gente não faria uma mesa dessa. E Deus está falando isso para ex-escravos, para habitantes de deserto. Aleluia. Glória a Deus. Ele é poderoso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não depende da nossa condição para fazer o que Ele tem para fazer. Deus não precisa, com todo respeito, dos nossos conhecimentos, do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos diplomas. Quando Ele quer fazer, Ele faz, acabou e pronto. O Eterno disse: eu quero uma mesa de ouro no meio do caminho. Para quem estiver indo em direção a mim, se esbarre nela de propósito. Essa mesa não pode ser mexida, tirada. Ela tem que estar no meio do caminho. Aí pergunta: como vai ser o nome da mesa? Aí é que está. Ele diz: o nome vai ser mesa da pré-posição. Por que tem esse nome? Pré quer dizer que se antecipa. E a posição pelo qual o Senhor está se referindo é a posição da sua glória, onde ela está. Então ela está de frente para a glória de Deus. Então quando você fala uma mesa toda de ouro, você pensa o quê? Vai colocar o que em cima? Coisas importantes. Sim ou não? Sim. Aí Deus diz: eu quero essa mesa só para uma única coisa: para colocar pão. Poxa, é um desperdício. Eu ia falar: mais de Deus, eu não acho um desperdício, não. Uma mesa dessa glória toda para colocar pão. Por que Deus está de olho no pão? O nome dessa conferência não é Pão e Água? Então eu vou pregar sobre pão e outro dia eu prego sobre água. Se existem 2 elementos que são comuns em qualquer cultura e em qualquer tempo, 2 elementos. O primeiro é o vinho. Se você vai na Grécia, lá tem vinho. Se você vai em Roma, lá tem vinho. No mundo que nós vivemos hoje, em qualquer lugar do mundo você vai se encontrar com vinho. Vinho é uma coisa comum, sim ou não? Sim. O segundo elemento que é comum em qualquer lugar do planeta é o pão. Qualquer lugar do mundo que você for, você disser assim: eu quero comer feijoada, você não vai comer. Mas se você disser: eu quero comer pão, você vai comer. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o pão e o vinho são 2 coisas comuns que foram santificadas pela Bíblia. Glória a Deus. Tanto que em um dos nossos 2 sacramentos, nós celebramos em memória a Jesus, naquilo que chamamos de Santa Ceia, com pão e com vinho. Sim ou não? Por quê? Porque são símbolos de coisas comuns que foram santificadas. Aleluia. O próprio Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Então, em várias passagens da Bíblia, você vai ver Deus se referir a pão, a palavra de Deus se referir a pão, e todas elas vai se referir a pão com respeito. Aleluia. E agora Deus vai cobrar esse respeito do povo.
Ele diz, eu quero uma mesa toda de ouro para colocar pão em cima. E aí vem a orientação. Das sacas da primícia. Aleluia. Para quem não conhece, é uma lei que Deus instituiu. Tudo que é primeiro não é do homem, é de Deus. Está na Bíblia. O primeiro gado que nasce não é seu, é de Deus. A primeira colheita que você tem na lavoura não é sua, é de Deus. Essa é uma regra para tudo que é primeiro. O primeiro salário não é seu, é de Deus. O primeiro filho não é seu, é de Deus. Tem gente que não sabe disso. Você acha que o seu primogênito é seu? Não é. Porque quando ele institui essa lei, e o primeiro filho também é meu, o sacerdote pergunta, vamos ter que sacrificar o nosso primeiro filho? Aí Deus diz, não, faz o seguinte, faz o resgate desse primogênito na minha mão. O nome disso é Pidyon Aben, o resgate do primeiro, do primogênito. Outro dia eu falo sobre isso. Quando Israel vai trazer da colheita do campo do trigo, quem me ouve, diga glória a Deus. Quando ele vai trazer, cada tribo vai trazer a primícia e vai colocar, imagina, estou falando isso para você imaginar, na saca o nome da tribo: Benjamim, Aser, Zebulon, Judá. Cada estado vai levar lá no templo, no santuário, a primícia. Quando eles chegam com a farinha, eles entregam na mão de quem? Do sacerdote. O sacerdote pega a farinha para fazer o quê? Para fazer o pão. Olha o que Deus diz. De cada saca, 20%, 2 dízimas, é só para fazer os pães da preposição. Como vai fazer? Olha só o que o Eterno diz. Ele vai tirar as 2 dízimas e vai moer a farinha mais uma vez misturada com incenso puro. Como é o pão que vai colocar nessa mesa? Como é o pão? É uma broa? É uma sovada? É um pão francês? Não. Ele diz, de propósito, hein? Deus é tremendo. Ele diz, os pães devem ser achatados, redondos, e devem ser enfileirados 6 de cada lado. A pergunta é, para que Deus quer 12 pães em cima de uma mesa na presença dele? A pergunta é, para quê? Para quê? Deus precisa de pão para viver? Sim ou não? Então para que ele quer esses pães? A regra é, nunca poderá faltar nenhum desses 12 pães aqui na minha presença. Nunca poderá faltar. Se uma das 12 tribos faltarem com a farinha, não haverá o pão relacionado a ela na mesa. Por que não pode faltar o pão aqui dentro? Para que não falte o pão lá fora. Vou dizer de novo. A exigência de Deus não é para ele, mas é para quem traz. Ele diz, nunca deixe faltar o pão aqui dentro, porque se não faltar o pão aqui dentro, eu garanto, também não vai faltar o pão lá fora. Então você nunca pode ter lá fora aquilo que você não traz aqui para dentro. Se você quer algo que Deus te dê lá fora, traga aqui para dentro primeiro. Aí Deus vai te dar lá fora. Mas não é para você trazer só uma vez. Não é para você vir num culto só uma vez. Não. Você tem que manter vivo aquilo que você traz. É um serviço de constância. Bendito seja o nome do Senhor. E eu falo lá na igreja, tudo que a gente faz hoje não é para agora. Tudo que a gente faz hoje, certamente é para amanhã. Porque o mundo espiritual trabalha reverberado. Ele trabalha com ponto de atraso. O mundo espiritual trabalha com ponto de atraso. Por isso que muita gente peca e não vê a consequência na hora. Aí ele diz, Deus não fez nada. Vou continuar fazendo aqui, tá bom. Porque ele não entende o timer. A tsunami, quando acontece, ela balança a terra no fundo do mar, mas a onda só vai invadir a terra 1 a 2 horas depois. Então,
eu acho que eu não estou falando para as paredes. Se tem alguém aqui brincando com Deus, cuidado. Porque a tsunami vai vir e ninguém consegue impedir. O mundo espiritual trabalha assim, nesse retardo de tempo. Fazemos agora para colher amanhã. Não tem nada para agora já. Às vezes o tempo é menor para uns e maior para outros, porque isso é um mistério de Deus. Mas que é sempre no retardo, certamente é. Deus diz, não pode faltar pão aqui dentro para que não falte pão lá fora. Agora, o pão é feito de qualquer jeito? Claro que não. Deus vai impor a condição do pão. E é sobre isso que eu quero pregar. Os 3 tipos de pães que não pode ter na casa de Deus. Eu poderia pegar esse pão e colocar aqui dentro? Não. Deus tem uma exigência. Como esse pão deve ser feito? Somente com a farinha de trigo e somente com o incenso moído junto. E não pode pôr fermento. Primeiro tipo de pão que não pode existir na vida de quem quer andar com Deus: pão com fermento. Para quem não sabe, Deus abomina o fermento. Deus odeia, é a palavra que está escrito, o fermento. Porque a Bíblia diz que um pouco de fermento, mais forte para quem lê, um pouco de fermento leveda toda a massa, não é, irmão? A Bíblia não diz, um monte de fermento leveda só uma parte da massa. A Bíblia diz que basta só um pouquinho de fermento e tudo será perdido, tudo será levedado. Aleluia. Qual que é o papel do fermento na massa? Qual? Faz o bolo mais forte. 1, 2, 3. Aí que está o problema. O bolo não cresce, ele incha. O problema da igreja é esse: confundir crescimento com inchaço. Eu fui pregar agora em março, na Europa, em Amsterdã. O pastor falou, pastor brasileiro, pastor, aquilo que uma igreja do Brasil cresce, que benção. Eu olhei para ele e disse, a igreja no Brasil, o que, irmão? Cresce demais. Falei, não. A igreja no Brasil não cresce, a igreja no Brasil incha. A igreja brasileira é inchada. Inchaço é sintoma de enfermidade. A igreja não cresce. Por que não cresce? Porque hoje na igreja nós temos 2 tipos de pessoas: os seguidores de Jesus e os discípulos de Jesus. Parece, mas é muito diferente. Os seguidores de Jesus, eles estão na igreja em busca de pães e peixes. Sabe que Jesus multiplica pães e peixes. Já os discípulos estão na igreja não por causa de pães e peixes, mas por causa das palavras de vida eterna. Porque se a igreja no Brasil fosse forte mesmo, ela não seria tão dividida como ela é. Por que que o nosso país está nessa crise aí que está? Por quê? Porque nós somos um povo evangélico de reinos divididos, de reinos particulares. Cada um tem o seu papa. Então, senhoras e senhores, olhe para mim, estamos longe de crescer. Na verdade, estamos inchados. Porque o fermento, ele inflama a massa, é inflamação. O fermento, ele muda, ele adultera a originalidade da massa. Adulterar é tirar a originalidade. Porque a gente fala adulterou, está achando que é o irmão que caiu com a irmã. Adultério na igreja é tão mesquinho, medíocre, que é só sexo. Não, adulterar é você mudar uma assinatura, é você mudar uma fala. Quando eu era pequeno, não, porque eu ainda sou. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira assim, ó. Tá aqui essa fila de homem, eu falava aqui para ele, melancia. Aí ele ia falando no ouvido. Chegava aqui, abacaxi. Mas se eu falei melancia lá, por que chegou abacaxi aqui? Porque a conversa foi... Deus abomina o fermento. Grave bem o que eu estou dizendo. Não fica mudando a fala. Grave bem o que eu estou dizendo. Para de inflamar.
Para de aumentar as coisas. Quando Deus foi tirar Israel do Egito, Êxodo capítulo 11 e 12, mandou 9 pragas, a 10ª era o quê? Vou matar os primogênitos, não foi, varão? Deus colocou 2 regras para o povo de Israel não morrer. Quais foram? A primeira, passar sangue nos umbrais da porta, não foi? A primeira? E a segunda? Não sabe? A segunda é, não pode haver fermento na casa de nenhum salvo. Aleluia, Jesus. Por quê? Não pode, o sangue é do lado de fora e o fermento do lado de dentro. O que Deus está falando? Não adianta ter sangue só para os outros do lado de fora. Porque se tiver só o sangue do lado de fora, mas tiver fermento dentro, o anjo da morte entra e mata do mesmo jeito. Porque nada com Deus vai funcionar pela metade. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo lá na igreja, sempre me lembro do meu povo e eu digo sempre para eles: servir a Deus não é dizer isso daqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Não, não, não. A vida com Deus é feita de direitos e deveres. Quer ter direitos? Cumpra os seus deveres. Não existe isso que você vai escolher o que você quer servir. Tem uma história judaica que diz que Deus estava procurando um povo para servir. Ele encontrou os nômades no deserto e disse para eles assim: vocês querem me servir? Os nômades perguntaram: o que a gente precisa fazer para te servir? Deus falou: não roubarás. Os nômades falou: ih, não vai dar para nós te servir não, hein? Que todo mundo é ladrão. Aí Deus foi embora e encontrou os árabes, nômades, e disse: querem me servir? Os árabes disseram: o que a gente precisa fazer para te servir? Deus disse assim: não adulterarás. Que é difícil, hein, para nós, que todo mundo aqui todo mundo tem 3, 4 mulheres, não dá não para nós. Aí Deus andou mais um pouco e encontrou Israel na península do Sinai. Querem me servir? Israel pergunta: o que a gente tem que fazer para te servir? Deus falou: 613 mandamentos. Quer dizer, para um ele disse o povo disse não. Para o outro ele disse um só, o povo disse não. Para Israel ele disse 613. Israel disse: então pode falar, Deus, que nós vamos te servir. São 613 mandamentos aqui. Exatamente o número de ossos e nervos que compõem o corpo humano. Aqui dentro da palavra, é a palavra de Deus. O fermento leveda a massa, inflama a massa. Lá na nossa igreja, a gente tem uma igreja, a pastora Ana está aqui, em São José dos Campos. E nós decidimos seguir a palavra na íntegra. Então a nossa ceia, o pão é sem fermento. Já comeu pão sem fermento? Nunca comeu? Ô irmão, pensa num troço ruim. Pão sem fermento é igual creme cracker. Creme cracker. A massa fica fininha e quebra. É igualzinho creme cracker. Nós chamamos isso de matzá. Então nós importamos de Israel as matzá e tem lá para o ano inteiro. A nossa ceia é com matzá, com pão sem fermento. E aí eu prego sobre o fermento e digo: Deus abomina o fermento. Então, recebe quem está entendendo. Hoje começa um processo de Deus na sua vida. Ele vai arrancar todo o fermento que existe na sua vida. Todo o fermento que existe na sua casa. Todo o fermento que existe na sua vida financeira. No seu ministério. Deus diz: a casa que tiver fermento, o anjo da morte não vai respeitar. Então, não adianta ser só crente por fora. Tem que ser também por dentro. Há um interesse de Deus aqui dentro. E o que ele está dizendo é o seguinte: não é muito fermento que põe tudo a perder, é só um pouquinho. Você imagina um copo desse daqui cheio de água e eu pingar só uma gotinha de veneno. O copo todo vai estar contaminado. Então um pouquinho só de fermento. Então eu vou dizer abertamente rasgado: não ande com fermentadores. Delete fermentadores da sua vida.
pessoas invejosas que ficam fermentando entre um e outro para gerar discórdia, pessoa que fermenta, leva e traz, só para ver o negócio inflamar mesmo. E eu estou falando aqui nessa noite, debaixo da unção do Espírito Santo, porque existem pessoas me ouvindo aqui, com o coração inflamado, com a vida inflamada, resultado de fermento, mas o meu Senhor, hoje, vai começar uma limpeza e vai tirar esse fermento da sua vida. Segundo pão proibido para trazer, pão embolorado. Pão com bolor. Glória a Deus, aleluia. Deus disse: nada embolorado deve entrar na minha casa. Nada com bolor deve entrar na minha casa. O que é o pão embolorado? O pão embolorado nada mais é do que o passado. Glória a Deus, aleluia. E se o pão embolorado é o passado, então ele é o alimento de Satanás. Porque nós existimos no tempo, nós ainda não existimos na eternidade, sim ou não? Tem alguém aqui que já virou anjo? Não. Então, nós existimos no tempo, somos humanos, ok? Sim ou não? Sim. Ótimo. O tempo não é um só. O tempo são três. Tempo é passado, presente e futuro. Você já existiu no passado, existe agora no presente e também vai existir no futuro. Glória a Deus. É coisa... Aleluia. Quando Satanás olha para você, ele te vê como? Como você era. Passado, bolor, pão embolorado. Quando os humanos olham para você, ele te vê como você é. Porque os humanos não têm o poder de ver o seu passado. Maravilha, Deus. E Deus, quando olha para você, não te vê nem como você era, nem como você é, mas como você será. Na estatura de varão e de varoa perfeita. Só aqueles que estão em construção, levante a mão, por favor, e dá um glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Então o bolor é o quê? Coisa velha. Deus está falando para mim e para você, é tempo de tirar tudo que é velho da sua vida. Estou falando para você chegar em casa e chutar o vovô, a vovó, não é isso? Falando de coisas velhas dentro de você. Esses dias minha filha mais velha, a Jéssica, 25 anos, olhou para mim e disse: "Ei, pai, está ficando velho." Eu falei: "Não, ficando velho não, estou ficando antigo." Glória a Deus. Porque tem coisa que é nova, mas já está velha. Velho é aquilo que não serve mais. Antigo, tem coisa que é antiga que vale mais do que coisa nova. É ou não é? Sim ou não? Coisa velha. Você já teve contato com coisa velha? Vou falar para vocês. Em 1995, eu era pastor de uma igreja em São Paulo, num subúrbio, quase assim, num bairro pobre da Zona Leste de São Paulo. 95 isso. Um dia chegou uma irmã lá, pastor André, e disse: "Ai, pastor." Pensei que a irmã tinha visto alguma coisa, né? "Deus mandou dar uma oferta para a igreja." De repente ela parou e fez assim: "Deus mandou eu dar minha geladeira para a igreja." Só tem que ir lá buscar. Arruma um carreto e vai lá buscar. Vou doar minha geladeira para a igreja. E a gente ficou empolgado que a cantina não tinha geladeira. Irmão, nós já juntamos umas moedas e fomos buscar essa geladeira. Irmão, quando essa geladeira chegou, aleluia, aquela parte de baixo dela estava tudo corroída. Parecia que o rato roeu tudo aquilo. Ela disse: "Pastor, isso daí que o senhor está olhando é só passar uma tinta, fica novinha." Tá bom, irmão, ótimo. Vamos testar, varão. Vamos testar a geladeira. Aí eu peguei e falei: "Bota aqui, varão, bota aqui, obreiro, na tomada." Aí quando ele botou na tomada, ligou a geladeira. Parecia um helicóptero decolando. A geladeira tinha vida própria, ela balançava assim, ela tinha vida. Parecia o Frankenstein. Aquele barulho, eu falei: vai explodir. Ela disse: "Calma, pastor, calma. Eu esqueci de avisar para o senhor, o técnico falou que é só apertar uns parafusos que tem ali." Eu disse: "Irmão, não tem que pôr um escapamento nesse negócio, não." Barulho terrível. Aquele barulhão na geladeira. Falei: "Então vamos ver se a bicha tá boa, né?" Irmão. André, quando eu enfiei a mão naquele ferro, irmão,
Comecei a ser batizado no Espírito Santo. Você quer ver eu nervoso? Eu desço da cruz com prego e tudo. Eu tomar choque. Eu tomei choque e fiquei bipolar. E o choque da geladeira, você nunca tomou. Ele é aquele choque fininho, que entra dentro do osso, percorre o corpo inteiro em um segundo. Coração dá taquicardia, você fica todo arrepiado. Ela corre, Breno, corre, desliga. Quando desligou, o solteiro falou: puxa, pastor, o senhor é rápido demais. Deu nem tempo de avisar que era só passar uma fita isolante assim, ó. O senhor não ia tomar esse choque? Que benção, irmã. Glória a Deus. Não liga mais não. Vamos abrir a geladeira sem ligar mesmo. E quando nós abrimos a geladeira, parecia que tinha um cachorro morto lá dentro. Toda verde, embolorada. Depois eu descobri que a irmã tinha comprado a geladeira nova para ela. E não tinha onde jogar a velha. Ela deu para a igreja. Dureza. Ventilador assim, lá também faz calor em São Paulo. Aí, esse irmão está chamando alguém? Dá para apertar daí de trás, não, Bárcio? Os irmãos da mesa estão de brincadeira com você. Você está caindo na deles, pô. Olha lá eles rindo de vocês. Filmaram e tudo, já até postaram. Você aqui, ó. Eles postaram aí, varão. Apaga isso aí, não posta não. Ventilador, André. Chegou outro com um ventilador daqueles grandão industrial. E eu achei uma coisa estranha no ventilador, só tinha 2 hélices. Falei: irmão, esse ventilador aqui só tem 2 hélices? Ele disse: não, pastor, mas funciona, o bicho é bom. Foi uma luta para pregar esse ventilador na parede, botar aquela tomada lá, irmão. Teve que quebrar assim, ó, fazer um monte de coisa. Quando nós fomos ligar esse bendito ventilador, tinha que levar no alinhamento, balanceamento, tremia tudo. Não fazia vento nenhum, o mosquito ficava na frente, ó, dançando, e não fazia vento o ventilador. Coisa velha. Terceira experiência, tinha um senhor lá da igreja, novo, pastor, o senhor precisa elencar, tem uns demônios lá, em 95, né, irmão? A gente estava doido para achar demônio para expulsar. Opa, essa água! Opa, desconfiado de qualquer coisa, né? Aí os irmãos convidavam o pastor para ir lá, eu ia lá orar. Aí virei, não vi demônio em lugar nenhum, mas tem que ter um demônio, eu não posso ir embora sem achar um demônio aqui. Tem que achar pelo menos um demônio, eu tenho que achar. Ele falou: pastor, tem um quartinho lá no fundo que eu guardo umas coisas. Vamos lá, irmão. Quando abrir, irmão, quartinho. Pneu careca de carro. Serve para quê, pneu careca? Dengue. Não é nada. Aro de bicicleta enferrujado. Aquelas placas de carro, amarela ainda, de 2 letras. Para nada. Vaso quebrado. Era uma loucura, uma poeira. Mas eu ainda não tinha visto demônio no pneu e nada disso. Você não vai explodir não, irmão? Está fazendo barulho do ventilador. Estou até lembrando aqui. Ô, irmão, desliga aqui, ó. Vai fazer o quê? É um aviso? Eu falo. O que é o aviso? Uma caminhonete aí, irmão, que está atrapalhando alguma coisa aí. Ali, ó. O guincho já levou, já. Pode ficar aí mesmo, já levou. Tá bom, desliga aí. Pode desligar, irmão. Esse serviço todo foi só para isso? Você entendeu o que eu falei para você? Os caras estavam de brincadeira com você, varão. Vai sair em todas as redes do social. Ainda vai botar embaixo Bolsonaro 17. Aí que vai bombar mesmo. Aí que vai bombar, varão. Olha lá. Acho que você tem que ficar aqui perto de mim, varão. Fica aqui que eles não vão pegar mais você, não. Cadê ele? Vem aqui, varão. Ô, Vaz. Ah, foi lá ver? Depois que você resolver da caminhonete, você vai sentar aqui perto de mim. Ninguém vai mais pegar o senhor, não. Ó,
PRA 5230. Isso. Tentaram roubar o carro, Então, hein? roubar o carro, a gente quer saber que é Essas coisas não acontecem aqui, ó. É só um. Vai lá. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui. É sério agora. Quando o irmão abriu um baú que tinha lá dentro, aí era que os demônios estavam. Dentro do baú. O que tinha lá? LP. Sabe disco, LP? Aqueles LP antigos do Julio Iglesias. Luiz Miguel. Eu fiquei meio olhando desconfiado. Beto Barbosa. Adocica meu. Foi lambadeiro já, né, Varão? Tinha um monte de coisa, menudo. Eu falei, aquele Gonçalves, aquele cantor antigão. Nelson Gonçalves. Quando chegou no Nelson Gonçalves, ele começou a chorar. Eu falei, irmão, o que houve? Esse toca muito da minha alma. Boêmia. Ele começou a chorar, falou, pastor, eu venho aqui, eu boto esses LP, fico aqui só lembrando da época de glória, o senhor entendeu, né? Eu falei, irmão, o senhor já é velho, está lembrando de coisa de quando você tinha 18 anos? É por isso, você está acorrentado ao passado. Por isso, irmãos, não existe nada do passado que nos sirva para o futuro. Você entendeu? Não tenha saudade de onde Deus te tirou. Não tenha saudade daquela época de bagunça, de desrespeito, daquela época de imoralidade. Não tenha saudade. Se liberte do passado hoje. Deus está tirando da nossa vida hoje tudo o que está embolorado. Não serve, não presta. Cuidado com rede social, com pessoas do passado. Cuidado, e você está entendendo o que eu estou falando? Satanás sempre vai jogar uma isca. Cuidado com o bolor. Deus disse, qualquer coisa que tiver embolorada, não pode entrar na minha presença. Glória a Deus, aleluia. Vou terminar já já. Terceiro tipo de pão que não pode entrar na casa de Deus. Pão quebrado. Mais conhecido no nosso linguajar como migalha. O que é o pão quebrado? Olha aqui, o pão está inteiro, certo? Você pega ele e quebra. É obrigatório rachar o pão antes de comer. Ainda que você não vá comer tudo, mas você tem que rachar, porque é uma questão de bênção. Toda vez que alguém racha o pão, ele tem que dar uma bênção. Quando Jesus rachou o pão, ele deu uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haamotz lehemin haaretz Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed, que quer dizer, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que faz brotar da terra o pão. Bendito é o teu nome, o seu reino jamais terá fim. Porque na hora de você partilhar o pão, na hora de você rasgar o pão, quebrar o pão, é imprescindível que caia dele pedaços, que nós chamamos de migalhas. A Bíblia diz, olhe para mim, que quando o pão era quebrado, era proibidíssimo o sacerdote pegar qualquer pedaço que caísse no chão. Se o sacerdote pegasse qualquer pedaço que caísse no chão e fizesse uso do pedaço, comesse ou recolocasse na mesa novamente, ele automaticamente era destituído do sacerdócio e perdia a autoridade. Diferente da gente, né? Eu lembro quando eu era pequeno que ia comer cachorro quente, que eu mordia assim, a salsicha ia cair no chão, era mais rápida que ela.
Quando a salsicha mal encostava no chão, já pegava e dizia que não mata engorda. Por isso que eu estou gordo. A Bíblia diz que qualquer coisa que cair não é para você. É forte isso. Eu estou com vontade de pregar um negócio aqui, mas acho que não dá tempo. Que horas são? Aonde? 10 e... Não, já é melhor parar. Outro dia eu continuo, irmãos. Pode continuar? Quem aguenta mais 2 horas? Levanta a mão. Mas eu não aguento. Olha aqui para mim. Impreterivelmente. É impossível alguém pegar do chão aquilo que cai, é proibido por Deus. Ele não quer que a gente se abaixe para pegar a migalha que cai da mesa. Por que não? Eu lhe explico por quê. Qual que é o ambiente que eu estou falando desde o começo? Uma mesa com pães em cima, sim ou não? Israel está indo para onde? Não é para Canaã, irmão? Não é para Canaã? É. Só que Canaã não é desabitada, tem 7 nações lá. Essas 7 nações que estão lá, cada uma delas tem um Deus para si. Um serve Dagon, outro serve Astarote, outro serve Belial, outro serve outros demônios. Você me entendeu? E Deus sabe qual é a cultura religiosa dessas pessoas. Como os deuses dele tratam eles. Como que os deuses, como Baal, tratavam o seu povo? Quando as pessoas sacrificavam para Baal na mesa, no altar, as pessoas eram proibidas de tocar no que estava em cima. As pessoas só podiam tocar no que caía da mesa. Então ele sacrificava no altar aqui um animal e já sacrificava com a barriga do bicho virada para baixo. Para quê? Para cair as vísceras do bicho no chão. E o povo que servia Baal fica com as vísceras que caíam ao chão, e os sacerdotes de Baal ficam com o melhor, com a carne do sacrifício. Você me entendeu? Por isso que quem servia Baal era chamado de cão. Cão. Os adeptos de Baal eram considerados cachorros. Por isso que o profeta, ao olhar para Jezabel, disse para ela o seguinte: quando você morrer, você vai ser devorada por cães, porque ela fez Israel e tratou Israel como um cachorro, dando para Israel migalhas. Aleluia. E não tem como alguém colher aquilo que não plantou. Se ela tratou o povo de Deus como um cachorro, Deus também vai tratar ela como uma cadela. Por isso que quando Jezabel morre, que ela cai da janela, as suas vísceras são rasgadas, e os animais, os cães, comem ela, todas as suas vísceras, para se cumprir a palavra de Deus para a vida dela. Então quem servia a esses deuses, comia do quê? Do que caía da mesa, e eram chamados de quê? De cachorros. Por isso que tem gente interpretando a Bíblia de forma errada, porque quando Jesus chega em Tiro e Sidom não é Israel, Tiro e Sidom é Líbano hoje, e os que moravam lá em Tiro e Sidom, eles adoravam demônios, ou seja, todos eles eram considerados o quê? Cães. Quando Jesus chega e a mulher se joga aos pés dele, quando aquela mulher se joga aos pés dele, ela roga para Jesus um milagre, não é? Jesus olhou e viu que ela não era crente. E disse o que para ela? Todo mundo acha que Jesus humilhou a mulher. Não, Jesus só ditou para a mulher o que ela aprendeu a vida inteira. Jesus só falou para ela o ditado popular da sua cultura. Jesus olhou para ela e disse assim: não se tira o pão da boca dos filhos para dar para os cães. Para nós isso é uma afronta, porque a gente não entende, mas para a mulher era a realidade dela, porque o Deus dela, Baal, considerava ela uma cadela. Mas a mulher vai e olha para Jesus e diz o seguinte: mas os cães também comem
das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus viu nela o quê? Vontade de se libertar. Vontade de parar de servir a demônios. E Jesus viu essa vontade nela e disse: ah é? Só viveu de migalhas até hoje? Então a partir de hoje você vai comer só o melhor dessa terra. Pode se levantar, porque você está recebendo a sua vitória agora, sua filha está sendo curada, e nunca mais você vai viver de migalhas. Então, quando eu falo de migalhas, as pessoas acham que a gente está falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vários tipos de migalha que sempre estão nos cercando. Eu vou dizer algo aqui para vocês. Uma das palavras, preste atenção, mais perigosas da Bíblia é a palavra juntar. Diga comigo bem forte, 1, 2, 3. Juntar. Mais forte. Juntar. Mais forte. Juntar. Não tem nada mais perigoso do que juntar. Pode escrever, porque vale a pena. A recomendação de Jesus é: não junteis. Juntar é a coisa mais perigosa que existe, André. Eu vou contar para vocês uma experiência. Em 2005, eu já pregava, viajava muito de carro, o sem parar já existia, aquele que passa no pedágio, mas não era muito difundido, a gente pagava mesmo. E eu ficava muito nervoso. Por quê? Porque você dá uma nota no pedágio, eles devolvem o que para você? Um bolo de moeda e aqueles dinheiro fedido, né? Escrito promessa passando expedito por causa do Damião. Eu não gostava daquilo, jogava no console do carro e queria jogar aquelas moedas pela janela. O console ficava cheio de moeda, uma barulheira. Passava no buraco aquela barulheira de moeda. E eu, para não dormir, mastigava muito um chiclete chamado Mentos, que era um potezinho assim, um potezinho. Então, tinha um monte de potezinho de Mentos dentro do carro. Eu parei para lavar o carro, o rapaz olhou, você vê como o diabo é astuto, né, irmão? Olhou para eu, não dava nem bola para aquelas moedas. Dava nem bola. Os meninos que trabalhavam comigo pegavam só as de 1. Eu nem percebia. Dava nem conta. O rapaz foi lá e falou: aqui, você está perdendo tempo aí, rapaz. Por que não junta a fome com a vontade de comer? Eu falei: o que foi? Ele falou: por que você não junta essas moedas dentro do potinho? Parece algo mágico, irmão. Quando eu coloquei a primeira moeda no potinho, eu peguei gosto. E agora? Agora eu era capaz de matar e morrer por 5 centavos. Podia pôr a mão em qualquer coisa, menos nas minhas moedas. E quanto mais potinho eu enchia, mais orgulhoso eu ficava lá. Beleza, hein? Quanto será que tem ali, vale? Juntei aquele monte de potinho. E o meu coração se prendeu àquilo. Qualquer coisa que você juntar, pode ser figurinha, seu coração vai se prender àquilo. Quer ver? Diz para mim, você está juntando dinheiro para comprar alguma coisa. Aí chega a época do dízimo na igreja. Aí você vai pegar a parte do dízimo, o diabo fala logo assim: vai desinteirar? Uma luta para inteirar esse dinheiro, você vai desinteirar? Não, rapaz. Dá no mês que vem. Que dó desinteirar. Agora você fica com a dó e fala: é mesmo, né? Deus me perdoa. E não dá. Agora, quando você não está juntando, aí é que você dá mesmo. Porque qualquer coisa que a gente juntar, desde uma palavra, desde pedradas que você levou na vida, seja o que for que você juntar, o seu coração vai se tornar escravo daquilo. E Deus está dizendo: não junteis. Deus vai tirar 3 coisas da nossa vida e eu encerro. Hoje vai sair o fermento, vai sair o bolor e vai acabar as migalhas. Você crê nisso? Feche os seus olhos, vamos orar. Põe a mão no seu coração. Onde está o tecladista? Deus santo, bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo.
compassivo e bom, Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que te aborrecem. Mas é clemente, é bondoso, é misericordioso, até 1000 gerações daqueles que te amam. Aqui estão os seus filhos e filhas. Aqui não estão os chamados, aqui estão os escolhidos. Aqui estão as pessoas que o Senhor escolheu para dar a elas autoridade. A tua palavra diz que o Senhor pôs uma mesa no deserto, a mesa da preposição, a nobreza que sustenta o que é simples, porque para Deus o que é simples vale mais do que aquilo que é sofisticado. A simplicidade da vida não pode ser perdida, a simplicidade do dia a dia não pode ser perdida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão comendo pão levedado, que estão vivendo de fermento há tempos, fermento no seu casamento, fermento nas áreas da sua vida que inflama, pessoas inflamadas, magoadas, entristecidas, cenas adulteradas, falas que foram mudadas, trouxe confusão, trouxe inflamação, trouxe inchaço. O Senhor é conhecedor do coração humano. O Senhor não é evangélico, não é católico, o Senhor não é judeu, o Senhor não é muçulmano, o Senhor é Deus, está acima de todas as coisas. Som do coração da filha, do filho, do fraco, daquele que se acha forte, Senhor, daquele que chegou aqui se arrastando. Senhor, veja as abrições de boca, veja, Senhor Deus, como Satanás tenta roubar a mente, roubar o coração, ladrão. Arranca o fermento, Senhor, que tanto está levedando e atrapalhando. Arranca o fermento, Senhor. Senhor, arranca também o bolor. Existem pessoas aqui com suas vestes espirituais emboloradas. Existem pessoas aqui com corações embolorados. Está acorrentado ao passado. Juntou, foi juntando, foi entulhando. Olha esse bolor, Senhor, na vida dessa mulher que se sente derrotada. Esse bolor, Senhor, que machuca tanto este homem. Põe fim, limpa, Senhor, as migalhas. Tem pessoas aqui que aceitam migalhas, que vivem de migalhas para serem aceitas, faz qualquer coisa para ser aceita. Nesta noite, o Senhor não quer mais você se arrastando. Você está se arrastando porque se acostumou a pegar migalhas do chão. Você se arrasta por coisas pequenas. O Eterno está lhe dizendo: vou te levantar, te pôr de pé. Chega de migalhas sentimentais. Chega de migalhas familiares, financeiras. Arranca, Senhor. Espírito de Deus, sinto a sua presença aqui nessa noite. Por que o Senhor falou com essa mulher e com esse homem desse jeito?
dessa forma? Porque não foi de um jeito mais comum como a gente está acostumado? Por que que teve tanta curva, tanta costura? Aquela senhora que está chorando ali, está com um pano no rosto. Levanta a sua mão, minha irmã. Levanta a mão direita. Levanta a mão direita, você. Eu tive a visão com você. Eu não te via sentado, eu te via de pé. Mas você estava vestido com a roupa toda colorida. Tinha várias peças coloridas, emendadas umas nas outras. Eu fiquei pedindo para o Senhor o discernimento do que queria dizer isso. E o eterno Deus está mandando eu lhe dizer que esses remendos é uma colcha de retalhos que você costurou durante a sua vida. Costurou as suas derrotas junto com as suas vitórias. Costurou as suas dores com as suas alegrias. É interessante que você está vestido com a sua roupa, mas existe um homem ao seu lado. Agora é um ser espiritual. Ele está passando a mão na sua frente. Parece que ele está te medindo. Eu não sei dizer o que tem na mão dele. Eu não sei o que é aquilo que tem na mão dele, mas ele coloca uma mão de um lado de cada ombro seu e vai abaixando. E quando ele vai abaixando, as partes coloridas começam a desaparecer. E eu estou vendo uma veste totalmente branca, sem costura nenhuma, sem remendo nenhum. E ele está dizendo que ele está libertando você do seu passado. Ele está libertando você nessa noite das suas tragédias, das suas lástimas. Está colocando a roupa de vitória. Tem um nome escrito na frente dessa veste. Está escrito 19 de dezembro. E ele manda você anotar esse dia, porque é o prazo que ele estipula para que essa veste que vai descendo, ainda está colorido daqui para baixo, né? Mas ela está descendo, está escrito 19 de dezembro. Eu acho que é o último dia em que essa colcha de retalho vai estar na sua vida. Se você crê, então você recebe glorificando o nome do Senhor. Senhor Deus do céu, Rei do universo, está aqui no nosso meio. Levanta sua mão, boné preto. Boné preto. Levanta alto. Não era para estar aqui mais. Não era. Eu digo isso porque eu vejo você vestido com uma couraça. E na couraça que eu estou vendo, tem uma marca aqui e uma marca aqui. O anjo do Senhor te livrou da morte 2 vezes, porque ele tem um plano na sua vida. E ele te diz uma palavra: dura coisa é lutar contra quem é mais forte do que você. Eu sou mais forte do que você, diz o Senhor. Não irás escapar de minha mão, porque eu te escolhi para ser um soldado meu. Ponto de interrogação. Você aqui na frente. Muitas perguntas sem respostas. Pensamento que gira à noite, procurando o caminho. O que fazer? Me dá direção. Abre a sua mão assim. Deus está pondo uma bússola na sua mão. Está dizendo: eu te darei a direção.
não vai se perder. Irá caminhar. Engraçado que quando você vai andando, mas outros pés vão aparecendo atrás de você, até se tornar num funil um grande exército. Pastor de muitas ovelhas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Nesta noite o Senhor está aqui no nosso meio. Aleluia. Aquela irmã de preto ali, ó, não era para estar mais. Eu só estou falando o que Deus está mandando te dizer. Não era para estar mais, mas está. É assim que ele diz. Mas está, porque eu sou o Senhor que controla o vento. Uma ponte, André. Ela é o que? Dois pastores? Uma ponte comprida e fina que balança, moça, balança. Você segura, mas você está no meio dela já. Não é para olhar para trás, é para continuar em frente. E não é para ter medo de vento nenhum, porque o Senhor que te trouxe até aqui vai fazer você chegar até lá. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus bendito e santo, eu te peço nessa noite que ninguém saia daqui de mãos vazias, que as pessoas saiam daqui nessa noite renovadas, fortalecidas, sedentas pela sua palavra, que as pessoas saiam daqui de uma forma diferente que entraram, transformadas. Só a sua palavra é que pode fazer isso. O conhecimento liberta. Abençoa cada vida, cada família. É o que eu te peço para a glória do seu nome. Amém e amém.